Irmãos, quarta-feira, 31 de agosto, e mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Eu queria iniciar lendo um texto com os irmãos que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos de número 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos de número 16 a 18. Vai dizendo assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Com essa palavra, como de costume, eu tenho quando eu vou ler uma palavra, quando eu vou meditar na palavra, eu tento trazer ela para algo que já aconteceu na minha vida, ou para algo que eu tenho passado na minha vida, e tento tirar proveito disso, né? E esse tipo de reflexão é muito bom para que a gente fixe mesmo a palavra de Deus no nosso coração. E eu comecei a me lembrar, eu acho que já devo ter contado mais ou menos essa história aqui para os irmãos. Na época, eu devia ter em torno ali dos meus 17, 18 anos, para 19. E eu me lembro que uma vez eu estava na igreja e o irmão que estava ali, o pregador da noite, ele estava falando, e ele falou que muitas coisas que ele desejava, ele pegou e escreveu numa carta, né? Acho que eu já falei isso, né? Alguns irmãos já devem ter ouvido isso. E eu fiquei com aquilo no meu coração, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, arranquei um papel do caderno e comecei a escrever. Mas escrevi tudo o que eu queria, tudo. Escrevi, peguei, guardei, e foi passando tempo, aquela carta estava lá, foi passando tempo, e eu acredito que nesse período, foi o período que eu realmente acabei me voltando mais para Deus. Foi que eu comecei a buscar mais a Deus, ia em culto de oração, eu ia em vigília, cheguei a ir num monte pela primeira vez, orar. Tinha consagração pela manhã, ia na consagração numa igreja, depois saía, ia para a escola bíblica. Então assim, era uma coisa. E com o passar do tempo, aquilo foi tomando meu coração, e chegou um certo tempo que me casei. Quando estava em casa arrumando as minhas malas, em uma das gavetas eu peguei e achei aquela carta que eu tinha feito, que eu nem lembrava mais, né? Não lembro se foi eu que achei ou se foi a Val que achou, que ela estava junto comigo. Mas então a gente começou a ler, e eu comecei a ver que muitas das coisas que colocaram ali, de certa maioria, Deus havia realizado na minha vida, que eu havia pedido, né? Eu queria um trabalho, consegui o trabalho. Eu queria me casar com a Val, coloquei lá, consegui casar com a Val. E assim foi indo, né? Mas tinha uma coisa lá que não havia sido realizada ainda. E por conta disso, eu comecei a ter uma reflexão um pouco mais maior, um pouco mais maior é bom, né? Um pouco maior sobre aquilo, né? E a palavra que eu quero falar com os irmãos hoje é o que nos move. Às vezes nós buscamos algo, né, por motivações erradas. O nosso coração talvez não esteja preparado para poder buscar algo verdadeiramente no Senhor. E uma das coisas que eu buscava e que eu coloquei naquela carta era o batismo com o Espírito Santo. Como eu queria ser batizado com o Espírito Santo naquela época. Os irmãos falavam assim: não, quem quer ser em culto de jovens, reunião de jovens, quem não foi batizado com o Espírito Santo ainda, vem aqui na frente que a gente vai orar e Deus vai batizar você. Então, eu sempre estava indo lá para frente. Eu chegava lá, começava a orar, mas eu orava olhando para o lado. Deixa eu ver se o irmão aqui vai falar, deixa eu ver se o irmão ali vai falar. E era assim, vinha pegando, parece que me pulava. Vinha pegando e nada. Eu falava, meu Deus. Certa vez fui num retiro,
E no retiro ali, os meus amigos ali do lado falando de como era, como que foi o batismo. O meu batismo com o Espírito Santo foi tremendo. Eu estava em um dos retiros também, orei de manhã, fui na beira do lago, comecei a orar a Deus, e Deus me pegou ali, eu comecei a falar em línguas, e Deus me usou. Daí uma outra pessoa falou assim, não, o dia que eu fui batizar o Espírito Santo, Deus falou no meu coração, eu fiquei acho que umas 3, 4 horas ali falando em línguas e não conseguia mais parar, foi tremendo. E eu olhava assim, poxa vida, eu não tenho como falar, não tenho história para falar. Eu era como se fosse ali o patinho feio. Todo mundo falando da experiência com Deus, todo mundo falando da experiência com o batismo do Espírito Santo, e eu nada. Então a motivação que eu tinha ali para o momento era o quê? Não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo para quê? Para ter história para contar. Para falar aquilo que Deus, como é que foi comigo, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Então, o motivo pelo qual eu estava fazendo isso era um motivo errado. O motivo da minha busca era um motivo errado. Eu não queria ser cheio do Espírito Santo de Deus para sentir a glória de Deus sobre a minha vida. Não, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, simplesmente para poder, quando alguém falar para assim, eu também já fui batizado com o Espírito Santo. Parecia que era uma questão de, você não foi? Então ainda você não... Você fica para cá. Quem foi está na glória. Quem não foi, fica para cá. Então, quando eu peguei aquela carta, eu comecei a ver, falei, poxa vida, tem alguma coisa errada, né? Por quê? E eu comecei a refletir sobre isso. E com isso, essa palavra, o que nos move, veio no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas, né? O que nos move, ou o que está de errado, talvez, no nosso coração, que a gente não consiga alcançar algumas coisas ou não consiga fazer algumas coisas. E o primeiro exemplo que eu quero dar é a motivação errada. Em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 13, vai dizendo o seguinte: E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ou seja, nós vemos aqui a história do filho pródigo, creio que todos conheçam, do filho que estava ali com seu pai, com seu irmão, tinha tudo que poderia ter, mas ele queria sua parte da herança para quê? Para viver uma vida completamente diferente da que ele vivia, que ele achava que seria uma vida melhor. E com isso eu falo, isso foi uma motivação errada. Por quê? Porque o que aconteceu com a vida dele foi totalmente o contrário do que aquilo que ele esperava. A palavra vai dizendo que chegou a um certo ponto, o local onde ele trabalhava, ele não tinha o que comer e ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. E ele não comeu porque não deram a ele. Então, quando nós temos uma motivação errada, a gente faz coisas que talvez a gente não imagine, não pense, a gente fala, poxa, eu quero fazer isso, como no meu caso, eu quero ser batizado com o Espírito Santo para poder falar. Não era o motivo certo, não era algo certo, não era algo que eu deveria me mover para que aquilo acontecesse da maneira correta. Então, um dos pontos para que a gente se mova da maneira certa, se mova da maneira correta, é tentar encontrar o motivo certo de fazer as coisas. E quando nós erramos o motivo, nós também erramos o alvo. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 a 23, vai dizendo assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que a gordura de carneiros, pois a obediência é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui nós vemos a história sobre quando Deus ele rejeita ali o rei Saul.
E eu vejo a história de rei Saul como alguém que erra completamente o alvo do propósito de Deus ali para a sua vida. Nós vemos rei Saul como, em momentos ele toma a glória para si, faz coisas que o Senhor não aprova, como oferecendo sacrifício no lugar do sacerdote, não confiando na ação do Senhor. A palavra de Deus vai falando que teve um momento em que eles estavam em confronto, e então o profeta disse a ele: olha, aguarde que eu chegue até aí para que a gente ofereça sacrifício a Deus. E ele, com medo de perder a batalha, antes que o profeta chegasse, ele pega e oferece sacrifício ao Senhor, não confiando na ação de Deus que poderia acontecer. E aqui nessa passagem, é logo após ele desobedecer mais algo que Deus havia falado para ele em relação ao povo amalequita, que era para que ele destruísse todo o povo, todos os seus animais, todas as suas propriedades. Mas pelo contrário, ele fez o que o Senhor desaprovava. Então, quando nós fugimos disso, quando nós erramos o alvo, nós estamos sujeitos a agir com as nossas próprias mãos, esquecendo daquilo que Deus ele pode fazer, daquilo que Deus ele pode realizar. Quando nós erramos o alvo da nossa vida, nós agimos como Saul, ungido rei pelo Senhor, mas que em momentos de dificuldade, momentos de adversidade, ele pega e faz coisas que Deus lhe desaprova. Voltando aqui na história da carta, eu me lembro que quando eu me deparei com aquela situação, eu vi que eu estava errando o alvo. Então, depois daquilo, eu comecei a buscar Deus de uma maneira diferente. Os irmãos pediam para vir na frente, eu já ficava assim, eu ficava ali no meu canto. Não que era errado vir à frente, irmãos, quando alguém pede para orar, alguma coisa assim. Mas eu ficava ali no meu canto e eu orava para Deus, e eu buscava Deus, e eu jejuava em casa. Mas não era aquela vontade de falar assim, não, eu quero ser batizado para poder falar para as pessoas, não. A minha motivação começou a ser diferente. Eu procurei aperfeiçoar para quê? Para que aonde eu queria acertar, o alvo em que eu queria acertar, fosse verdadeiramente Cristo. Fosse verdadeiramente receber o poder de Deus. Fosse verdadeiramente experimentar as coisas boas que Deus tinha para a minha vida. E foi tão impressionante que chegou um determinado momento, cerca de 1 ano mais ou menos antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu comecei a sonhar. Alguém aqui já teve sonho que estava falando em mistério, que Deus estava usando em profecia, alguma coisa do tipo assim? E eu comecei a sonhar isso. E eu acordava, eu queria dormir de novo para poder voltar para o meu sonho. Mas às vezes não conseguia. E isso era muito bom, era muito gostoso. E eu ficava assim, meu Deus do céu, se no sonho eu já fico maravilhado, imagine se isso acontecesse comigo verdadeiramente. E depois desse período de busca, de tentar conseguir ali acertar o alvo, acertar o que Deus tinha para mim, em maio de 2012, eu estava num culto em Manaus. Se eu não me engano, era Dia das Mães. Dia das Mães é em maio, né? Amém. E eu me lembro que a palavra que Deus estava ministrando naquele culto, que o irmão estava ministrando naquele culto, era uma palavra que vinha totalmente ali em encontro do que eu estava buscando em Deus. E eu comecei a me alegrar tanto, e eu fechava o meu olho e eu chorava. Eu não sabia se eu glorificava a Deus, eu não sabia se eu abria a boca para chorar. Eu sei que de repente, quando eu percebi, Deus já havia ali, derramado ali do seu Espírito Santo sobre a minha vida. E confesso que eu fiquei com medo naquele momento. Quando aquilo aconteceu, quando eu vi, eu parei. Eu falei assim, será que é Deus? Ou será que sou eu? Eu falei assim, eu me conheço, eu não sou, pensando, eu me conheço, eu não ia brincar com esse tipo de coisa. Então fechei o olho de novo, comecei a adorar a Deus e comecei a lembrar dos meus sonhos. E de repente veio tudo de novo aquilo. E Deus começou ali a ministrar no meu coração, e eu sendo batizado.
Eu sei que aquele momento foi um marco na minha vida. Porque a partir daquele momento eu soube verdadeiramente aquilo que se move dentro de nós, para que a gente consiga alcançar a glória de Deus sobre nossas vidas. E eu não estou falando isso para falar assim, não, o Bruno está falando que tem a glória de Deus na vida dele. Não é isso, irmãos. Eu falo isso em testemunho para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Porque eu era uma pessoa que eu queria isso por outros motivos, mas de repente o Senhor, Ele veio até mim de uma maneira que talvez nem eu imaginasse. E seria tão bom quanto os meus sonhos que eu tive. E para que esse tipo de coisa, para que a gente tenha a nossa motivação correta, para que a gente acerte o alvo da maneira certa, existem duas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira, buscar ser segundo o coração de Deus. Quando eu escuto essa frase, ser segundo o coração de Deus, e nós vamos na palavra de Deus, nós vemos uma figura chamada Davi, né? Onde a palavra vai falando que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu sempre olhei Davi como um homem pecador, que fazia coisas erradas, que fazia coisas impulsivas, mas mesmo assim, a palavra de Deus ela fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Em Atos 13, 22 vai dizendo, Paulo vai dizendo, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. No livro de Samuel a gente também olha lá, a gente vê o próprio profeta, quando Deus fala com ele, não, escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Deus também fala ali com o filho de Davi, Salomão. Fala assim, você tem me rejeitado e você não é como seu pai, né? Que o coração do seu pai sim era voltado a mim, o seu já não é mais. Então nós vemos inúmeros textos, alguns textos falando exatamente que Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele tinha o seu coração voltado para o Senhor. E eu comecei a imaginar, meu Deus, mas por que Davi, com tamanhos erros, com tamanhas dificuldades, ele era um homem segundo o seu coração? Para poder responder isso, eu me apego no Salmo de número 51. Salmo de número 51, Davi escreve, após aquele período, né, em que o profeta Natan fala com ele a respeito do seu pecado ali, contra Betseba, esposa, que ele fez com que o seu marido fosse morto na guerra, que vai dizendo assim, 51, de 1 a 13. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Esse trecho agora que a gente vai ler, o próximo trecho, ele vai dizendo sobre que além dele reconhecer a sua natureza, né, pecaminosa, ele demonstra ali arrependimento, né? E continua ali, ó. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no meu coração me ensinas a sabedoria. Encontrei Davi, onde? Encontrei Davi, filho de... Opa, mudou de novo. Amém. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. E agora nesse trecho que nós iremos ler, nós vemos
a sinceridade nele em dizer que ele depende exclusivamente de estar na presença de Deus, que é um ponto de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A alegria dele estava somente em Deus. Ele sabia que a comunhão dele com Deus não dependeria única e exclusivamente dele, por isso ele fala: Senhor, não afastes de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que, mesmo ele errando, mesmo ele pecando, ele sabia que Deus poderia fazer algo para que aquilo mudasse no seu interior. Então nós vemos uma pessoa segundo o coração de Deus quando ela reconhece que ela é uma pessoa pecadora, quando ela reconhece que ela erra, quando ela reconhece que ela não é nada sem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, quando ela reconhece que ela necessita da ação de Deus sobre a sua vida, e quando ela pega todas aquelas coisas que ocorreram com ela e ela começa a trabalhar para que outras pessoas também reconheçam Deus agindo também nas suas vidas. Como ele fala no último ponto ali que nós lemos ali: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ou seja, quando nós temos nosso coração transformado, sendo segundo o coração de Deus, nós começamos a trabalhar para o Senhor, nós começamos a agir conforme a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. E foi assim com Davi. E essa alegria, essa busca, essa entrega, esse entendimento é algo que nós temos que ter sobre as nossas vidas. Existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso quando nós erramos. O remorso é quando faz alguma coisa e fala assim: puxa vida, não devia ter feito, agora já fiz, passou. Agora, quando nós nos arrependemos, nós falamos: meu Deus, que eu não venha novamente a agir dessa maneira. Transforma o meu coração para que ele seja diferente. E é assim que a nossa vida tem que ser, para que a gente comece a se mover para a direção certa, para a direção correta. E outro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, que deve fazer parte da nossa vida cristã, é em relação ao amor. A palavra de Deus ela vai falando que, a respeito de dons, Paulo ele vai ministrando ali no livro de Coríntios a respeito de dons, que Deus usa uns para profeta, outros para mestres, um doutores, um para isso, outro para aquilo, dom de profecia, dom de línguas, dom de visão, dom de cura. Mas o livro de 1 Coríntios capítulo 12, a parte B do versículo 31, vai dizendo assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente do que essa busca pelos dons. E na continuação, no capítulo 13, ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu quero compartilhar uma atenção maior nesses versos agora. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará,
Pois em parte conhecemos, parte profetizamos. Pois, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino. Quando pensava como um menino e raciocinava como um menino. Menino raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Ou seja, meus irmãos, o amor é o principal causa, é o principal motivo que deve mover as nossas vidas. Como eu disse aqui, ali no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vai falando de todos os dons ali que nós podemos ter. Mas ele fala, as profecias vão desaparecer, que as línguas irão se cessar, que o conhecimento passará. Mas aquilo que nós ainda não conhecemos, que é perfeito, isso não vai desaparecer. E o amor, ele é algo que está acima de todas essas coisas. A partir do momento em que nós começamos a transformar o nosso coração para que ele seja um coração igual, um coração visto perante Deus como um coração bom. A partir do momento em que nós começamos a aperfeiçoar isso no nosso dia a dia, e que nós começamos a dar crédito no amor e fazer com que o amor mova as nossas atitudes, com que o amor mova tudo aquilo que nós temos para fazer, tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, nós então entendemos o que Deus ele quer de nós, o que nos move, o que nos faz olhar para frente, o que nos faz seguir adiante. Mas às vezes a gente pensa, poxa, tá, beleza, eu vou tentar me movimentar, eu vou tentar ser uma pessoa segundo o coração de Deus, eu vou tentar colocar o amor de Deus dentro do meu coração, mas e aí? Como eu vou saber que as coisas estão fluindo? Como eu vou saber que as coisas estão acontecendo? Eu aprendi algo com o passar do tempo e com as experiências que nesse período eu tive com Deus, é que muitas das vezes a gente não vai ver de imediato as coisas acontecerem. E isso é mais do que certo. Mas o mais interessante é que quando acontece, quando a gente enxerga aquilo já está pronto por completo. Porque Deus, quando nós nos movemos em direção a Ele, Ele não vai nos entregando as coisas aos poucos, aos pedacinhos, não. Ele pega e Ele entrega completamente aquilo que Ele tem para nossas vidas. E com isso eu me lembro quando o povo de Israel ia atravessar o mar. A palavra de Deus fala que durante toda a noite, vento forte soprava. E o povo vendo Faraó chegando. Mas quando Moisés, o Senhor manda ele, estenda suas mãos sobre o mar. A palavra de Deus não fala que o mar foi abrindo e eles foram andando, fala que o mar se abriu por completo. E quando nós nos movemos da mesma maneira, Deus ele age. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir qualquer coisa contra as nossas vidas. No momento certo, Deus ele vai nos dar o escape. Ele vai nos dar a resposta. Ele vai fazer com que a gente se torne uma pessoa que busque, que encontre e que se mova na direção correta. Que a gente possa se mover para a direção correta nessa noite. E que a gente possa refletir o que nos move, o que tem movido a nossa vida, o que tem movido os propósitos de nossa vida. E por último, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizendo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Quando nós guardamos o nosso coração, quando nós buscamos e falamos, Senhor, eu estou com o coração aberto, Pai. Eu estou com a minha vida aberta para o Senhor, como nós cantamos aqui. Jesus, eis-me aqui. Nós entendemos que o que nos move é a ação do Espírito Santo. Não são as ações nossas mãos que têm que se mover. A gente viu aqui, Saul tentou resolver as coisas por conta própria e foi rejeitado. Mas pelo contrário, que a gente possa se mover pela ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós vimos aqui que o filho pródigo, ele abriu mão de tudo que ele tinha para tentar algo diferente. Mas ao invés disso, ele colheu decepção, tristeza, sofrimento. Mas nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que demonstra a sua compaixão por nós. E assim como aquele filho que retornou para casa e o seu pai o recebeu de braços abertos e deu uma festa por isso, o Senhor também, mesmo que quando a gente se mova para a direção errada, Ele nos dá a oportunidade de pararmos, analisarmos e encontrarmos o caminho de volta para casa. Por isso que a gente vem, acima de tudo, como lemos em Provérbios 4, que nós possamos guardar o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.